Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto filosófico bem fascinante, que nos dá, olha só, três lentes diferentes para enxergar a mente humana. E, já vou avisando, não é aquela definição de livro, sabe? Pelo contrário, são três jeitos de pensar sobre o que afinal significa ser consciente. Vamos decifrar essas ideias juntos. Então, a pergunta que não quer calar: o que é a mente? É uma questão que a humanidade se faz, bom, desde sempre, né? Seriam os nossos pensamentos, as memórias, os sentimentos? O texto que a gente está explorando hoje não dá uma resposta única e definitiva, mas ele oferece três caminhos, três abordagens bem diferentes para essa questão. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O texto pega termos que a gente conhece bem, psicologia, psiquiatria, psicanálise, e vira tudo de ponta cabeça. Mas atenção, não estamos falando de terapia ou diagnóstico aqui, ok? A ideia é usar esses termos como três formas filosóficas bem distintas para entender a própria natureza da mente. Vamos começar pela primeira. A nossa primeira lente, então, é a psicologia. Mas um aviso: esqueça o que talvez já saiba sobre o assunto. Aqui, a psicologia não vê a mente como algo estático, parado. Pelo contrário, ela é vista como uma história que está sempre em desenvolvimento, sendo moldada o tempo todo pelas nossas experiências e interações. O texto diz que o grande objetivo dessa mente em desenvolvimento é encontrar um mecanismo de defesa. Mas calma, não é aquele mecanismo de defesa freudiano, tipo negação ou projeção. Nada disso. É algo muito mais fundamental. Pense nisso como uma espécie de sistema operacional pessoal que a nossa mente constrói para dar sentido a tudo o que acontece. Esse tal mecanismo é, na verdade, uma forma de pegar todos os pedaços da nossa vida, o passado que já foi, o presente que é agora e o futuro que a gente espera, e costurar tudo numa narrativa que faça sentido. Não é algo que simplesmente acontece com a gente, é uma coisa que construímos ativamente todos os dias. Então, resumindo, a visão psicológica aqui é sobre uma jornada. Uma jornada que começa com a nossa interação com os outros, que leva a gente a criar um propósito e que culmina nessa estrutura mental que nos dá um senso de unidade ao longo do tempo. Legal, né? Agora, vamos virar a chave completamente e olhar pela nossa segunda lente, a psiquiatria. A psiquiatria, dentro dessa visão filosófica, não está muito preocupada com o desenvolvimento, com a história. Ela vai mais fundo, vai direto na base da nossa existência, o simples facto de que a gente tem um cérebro. E essa ideia, olha, é de uma beleza. O texto sugere que o nosso estado cerebral não é só uma condição biológica, um facto científico. É a nossa maneira de ser. É o chão firme, a base a partir da qual o ato de pensar se torna, enfim, possível. Pense um pouco nessa frase. Encontrar o seu próprio cérebro. Isso não é uma aula de anatomia, claro. É sobre aquele momento de epifania, sabe? Aquele estalo em que a gente percebe: ah, então eu sou isso. A minha consciência, a minha identidade, tudo isso nasce dessa realidade física aqui. Então, a diferença aqui é gritante. A psicologia, nessa visão, é sobre o vir a ser, sobre o processo. Já a psiquiatria é sobre o ser, é sobre a fundação, a existência pura e simples que vem antes de qualquer história ou objetivo. E finalmente chegamos à nossa terceira lente, a psicanálise. Se a psicologia é sobre o desenvolvimento e a psiquiatria é sobre o ser, a psicanálise, por sua vez, é sobre a compreensão. Ela encara a mente como um quebra-cabeça que pode ser resolvido com as ferramentas da lógica. Aqui, o foco é todo no método, no processo. A psicanálise é apresentada como a aplicação da lógica para a gente desconstruir o nosso próprio jeito de pensar. É a mente se virando para si mesma, usando a razão para investigar suas próprias conexões internas. E a ferramenta principal para isso é a tal da hipótese de análise. Basicamente, é a nossa teoria de trabalho sobre quem somos e como o mundo funciona. Uma teoria que a gente constrói com pesquisa e raciocínio para chegar a uma conclusão bem fundamentada. E este slide resume o processo perfeitamente. É quase como aplicar o método científico a si mesmo, não é? Primeiro, a gente pesquisa as evidências, depois forma uma teoria, aí aplica essa teoria e, finalmente, chega a uma conclusão. É a mente funcionando como um detetive do seu próprio ser. Então é isso. Chegamos aqui com três lentes na mão. A mente como uma história em desenvolvimento, a mente como um fato da existência e a mente como um quebra-cabeça lógico. Sozinhas, cada uma delas já é fascinante, mas o que será que acontece quando a gente sobrepõe as três? Esta tabela ajuda a gente a organizar as ideias, olha só. A psicologia foca no processo para construir uma narrativa.
A psiquiatria na fundação, para simplesmente existir, e a psicanálise no método, para encontrar uma conclusão. São como 3 peças de um quebra-cabeça bem complexo. E isso nos leva à grande questão final. E se a mente não for uma dessas coisas, mas sim todas elas ao mesmo tempo? E se a nossa existência cerebral, a visão da psiquiatria, for a plataforma sobre a qual a gente constrói a nossa história de vida, a visão da psicologia, usando as ferramentas da razão, da psicanálise, para entender tudo isso? Bom, o texto não nos dá a resposta. Ele apenas abre a porta e nos convida a pensar.